pois apontam para métodos tradicionais. Passemos agora a uma outra questão, também da banca FGV de 2025, uma questão bem recente. Durante o planejamento da implementação de um novo sistema para atendimento à população em situação de vulnerabilidade na Defensoria Pública Estadual, a equipe responsável identificou que algumas atividades envolviam variáveis que poderiam gerar incertezas quanto ao prazo de execução. Para lidar com essa situação, foi adotada a técnica PERT, que utiliza 3 estimativas para calcular o tempo esperado, TE, a estimativa otimista de 30 dias, a mais provável, e 50 dias, e a pessimista de 100 dias. Com base na técnica PERT, assinale a alternativa que apresenta corretamente o tempo esperado, TE. Aí tem as alternativas, letra A, 33 dias, letra B, 50 dias, letra C, 55 dias, letra D, 60 dias e, por fim, letra E, 77 dias. O gabarito é letra C, 55 dias. Passemos ao gabarito comentado para entender por que essa é a opção correta. Tema central da questão, 2 pontos. Essa questão aborda técnicas de estimativa de tempo no gerenciamento de projetos, especificamente o uso da técnica PERT, Program Evaluation and Review Technique. Compreender PERT é fundamental, pois ela é amplamente cobrada em concursos e utiliza para lidar com incertezas em cronogramas de projetos, especialmente quando há variabilidade nas atividades. Número 2, resumo teórico e fonte, 2 pontos. A técnica PERT ela utiliza 3 estimativas para calcular o tempo esperado TE. Otimista, O, entre parênteses, melhor cenário possível, mais provável, M, entre parênteses, cenário mais provável, e pessimista, P, entre parênteses, pior cenário possível. A fórmula PERT para o tempo esperado é TE igual a O mais 4M mais P dividido por 6. Veja que interessante, essa fórmula PERT, no curso de engenharia lá na década de 80, foi apresentada na cadeira de administração para engenheiros como PERT-CPM, onde essa fórmula já existia. Então, para quem não conhece a fórmula, eu vou repetir. TE, tempo esperado, é igual a O de otimista, dividido por 4 vezes o médio mais P dividido por 6. Aí tem a fonte aqui que não importa relatar agora. Justificativa da alternativa correta, 2 pontos. Aplicando a fórmula otimista 30 dias, mais provável igual a 50 dias, pessimista de 100 dias, você vai fazer que TE é igual a 30 mais 4 vezes 50 mais 100 dividido por 6, que é 30 mais 200 mais 100, dá 330 dividido por 6, por isso que dá 55. 55 dias é a resposta correta, a letra C. Aí, a correção agora de por que as opções das outras alternativas estão incorretas. Letra A, 33 dias, valor incompatível, provavelmente considera apenas a média simples, não a ponderação correta. 50 dias é o valor da estimativa mais provável, não o tempo esperado para o método PERT. Letra D, 60 dias, número acima do resultado correto, possivelmente erro de cálculo. E por fim, letra E, 77 dias, muito distante, não corresponde a nenhum cálculo comum na técnica PERT. Estratégias para interpretação, 2 pontos. Ao ler questões sobre estimativas, sempre lembre de identificar se estão pedindo a média simples, ponderada ou uma fórmula específica como a PERT. Fique atento a alternativas que simplesmente repetem valores das estimativas individuais, pois são pegadinhas comuns. E assim você vai excluindo alternativas que não fazem sentido algum. Veja a importância de conhecer, de decorar a fórmula PERT. Você que é estudante, que é inicial e está conhecendo esse assunto, valorize, por exemplo, a importância de decorar a tabuada, decorar fórmulas, decorar axiomas. Isso vale para a vida. Você pode achar que não precisa decorar, mas precisa sim. Passemos a uma outra questão também da FGV de 2025, lá para o TRT, 24ª região do estado do Mato Grosso do Sul. A gestão de riscos busca identificar, analisar e mitigar ameaças potenciais, garantindo a resiliência e a sustentabilidade da organização. Assinale a opção que apresenta corretamente o risco de conformidade. Letra A.
Trata-se do risco de perdas financeiras geradas por falhas tecnológicas, como interrupções em sistemas e ataques cibernéticos. Não é a opção correta. Letra B. Representa a probabilidade de perdas decorrentes do não cumprimento de leis, normas e regulamentos, internos ou externos, podendo afetar financeiramente a organização. Sim, esse é o gabarito. Letra C. Refere-se ao risco associado à variação de mercado e às flutuações cambiais que impactam diretamente o desempenho financeiro da organização. Não é? Letra D. Diz respeito aos riscos operacionais relacionados à má alocação de recursos humanos e à deficiência na comunicação interna. Também não é. Por fim, letra E. Está ligado exclusivamente à gestão de contratos e ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte de fornecedores terceirizados. Passemos ao gabarito comentado para entendermos por que a alternativa correta é a letra B, analisando inicialmente o tema central, 2 pontos. A questão aborda o tema da gestão de riscos de conformidade, que é crucial para qualquer organização, especialmente no setor público, onde o cumprimento de leis e regulamentos é essencial para a integridade e sustentabilidade das operações. Resumo teórico, 2 pontos. O risco de conformidade refere-se à probabilidade de uma organização enfrentar perdas financeiras ou danos reputacionais devido ao não cumprimento de leis, regulamentos, normas ou diretrizes internas e externas. Esse tipo de risco pode resultar em multas, sanções, processos judiciais e impactos significativos na imagem da instituição. Referências, 2 pontos. Segundo o Banco Central do Brasil, a gestão de risco de conformidade é uma prática obrigatória para instituições financeiras, visando assegurar que as operações estejam em conformidade com as obrigações legais e regulamentares. Justificativa para a alternativa correta ter sido a letra B, 2 pontos. A alternativa B descreve precisamente o conceito de risco de conformidade, destacando a possibilidade de perdas devido ao não cumprimento de leis, normas e regulamentos. É importante que os oficiais de justiça estejam cientes desses riscos para garantir que suas ações estejam sempre alinhadas com as diretrizes legais. Aqui fica o registro, a sugestão para você pesquisar no Google o que significa compliance. Dê uma pesquisada sobre esse departamento cada vez maior nas empresas e mais importante. Análise das alternativas incorretas, letra A, 2 pontos. Trata de riscos tecnológicos, como falhas em sistemas e ataques cibernéticos, que são mais relacionados a riscos operacionais ou de segurança da informação. Letra C, refere-se a riscos de mercado e flutuações cambiais, que são riscos financeiros, não de conformidade. Letra D, menciona riscos operacionais ligados à gestão de recursos humanos e comunicação interna, não abordando questões de conformidade. Letra E, foca na gestão de contratos e no descumprimento de cláusulas contratuais, o que também está mais alinhado a riscos contratuais, não abrangendo o escopo completo do risco de conformidade. Passemos agora a uma outra questão, também da banca FGV de 2025, também para o Mato Grosso do Sul, TRT 24ª região. O escopo do projeto define claramente o que precisa ser feito, abrangendo todo o trabalho necessário para produzir as entregas previstas, atender aos requisitos ou critérios de aceitação e satisfazer o cliente, assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos para o projeto. Assinale a opção que apresenta corretamente o que são consideradas as exigências do cliente em um projeto. Letra A, as preferências estéticas do cliente, como cor e formato dos produtos. Não é essa opção. Letra B, as referências apenas aos prazos e aos custos acordados para a execução do projeto. Também não é essa opção. Letra C, as especificações funcionais, operacionais e de desempenho que o produto final e as demais entregas devem satisfazer. Sim, correto é o gabarito. Letra D, os requisitos internos da equipe de gerenciamento para organizar os recursos do projeto. Por fim, letra E, as sugestões genéricas do cliente sem impacto direto nas entregas ou na qualidade do projeto. Passemos ao gabarito comentado. A opção correta
Vamos analisar a questão apresentada sobre as exigências do cliente em um projeto. Esse tema é essencial no gerenciamento de projetos, pois a correta identificação das necessidades do cliente garante que as entregas sejam realizadas de acordo com o que foi planejado, assegurando a satisfação do cliente e o sucesso do projeto. O conceito de escopo do projeto refere-se ao trabalho que precisa ser concluído para entregar um produto, serviço ou resultado com as funções e características especificadas. Parte desse processo é compreender e documentar as exigências do cliente, que são traduzidas em requisitos claros e objetivos. De acordo com o PMBOK Guide, um dos principais guias de práticas em gerenciamento de projetos, os requisitos do cliente são normalmente divididos em categorias como funcionais, operacionais e de desempenho. Esses requisitos descrevem o que o produto deve fazer, como deve operar e o nível de desempenho esperado. Analisando a alternativa C, 2 pontos. A alternativa C está correta, pois menciona que as especificações funcionais, operacionais e de desempenho são parte das exigências que o produto final deve satisfazer. Este é um entendimento alinhado com práticas de gerenciamento de projetos, pois garante que todas as funcionalidades e critérios de desempenho sejam atendidos. Analisando as alternativas incorretas, 2 pontos. Letra A. As preferências estéticas são importantes, mas por si só não abrangem todas as exigências do cliente, que geralmente focam mais em funcionalidades e desempenho. Letra B. Prazos e custos são restrições de projeto, não exigências do cliente. O foco está em como o produto deve funcionar e qual resultado deve proporcionar. Letra D. Os requisitos internos da equipe dizem respeito ao planejamento interno do projeto, não às exigências do cliente. E por fim, letra E, sugestões genéricas do cliente não constituem exigências, pois estas devem ser específicas e ter impacto direto nas entregas do projeto. Portanto, ao estudar para concursos na área de analista judiciário, é importante que você esteja familiarizado com os conceitos fundamentais de gerenciamento de projetos, especialmente no que se refere ao escopo e às exigências do cliente. Passemos a uma outra questão também da Banca FGV de 2025, também TRT 24ª Região do Mato Grosso do Sul. A realização bem-sucedida do objetivo do projeto pode ser condicionada por diversos fatores. Assinale a opção que apresenta corretamente o fator que indica um trabalho que deve ser feito com a finalidade de produzir todas as suas entregas ou deliverables, itens, produtos ou serviços tangíveis a serem fornecidos. Satisfazer o cliente de maneira que a entrega esteja de acordo com os requisitos e critérios de aceitação e realizar o objetivo do projeto. Opção A, riscos. B, orçamento. C, programação. D, qualidade. E letra E, escopo. A opção correta é a letra E, escopo. Passemos à análise do gabarito comentado para entender sobre as outras questões também. Tema central, 2 pontos. A questão trata do conceito de escopo em gestão de projetos. O escopo é fundamental para garantir que o trabalho necessário para entregar um projeto seja corretamente identificado e executado. Resumo teórico, 2 pontos. Em gestão de projetos, o escopo refere-se a tudo o que está incluído no projeto. Todas as entregas ou deliverables, como itens, produtos ou serviços tangíveis. Ele define o que será feito, assegurando que o produto final atenda aos requisitos e critérios de aceitação do cliente. A definição precisa do escopo é crucial para a satisfação do cliente e o sucesso do projeto. Justificativa da alternativa correta, 2 pontos. A opção E, escopo, é a correta porque descreve exatamente o trabalho necessário para produzir as entregas do projeto, satisfazendo os requisitos do cliente e garantindo que o objetivo do projeto seja alcançado. Definir o escopo corretamente é essencial para evitar trabalho desnecessário e controlar as expectativas do cliente. Análise das alternativas incorretas. Letra A, riscos.
Embora o gerenciamento de riscos seja importante, ele envolve identificar, analisar e responder aos riscos do projeto. Não descreve diretamente o trabalho necessário para completar as entregas. Letra B, orçamento, refere-se aos recursos financeiros necessários para executar o projeto. Embora crucial, o orçamento não define o trabalho a ser feito. Letra C, programação, relaciona-se ao cronograma do projeto, ou seja, quando as atividades serão realizadas, apesar de importante, não define o conteúdo do projeto. E letra D, qualidade, diz respeito aos padrões e critérios de aceitação do projeto, enquanto garante que as entregas sejam adequadas, não especifica o que será feito. Portanto, dissecamos, analisamos de uma forma bem ampla o significado de escopo, riscos, orçamentos, de qualidade, programação, que poderá cair na sua prova futuramente de outra forma. Essa questão poderá ser cobrada de outra maneira. Por isso é muito importante o gabarito comentado. Vamos dar continuidade aqui, passando agora a leitura de uma outra questão, dessa vez da banca FGV também, mas dessa vez 2024. De acordo com o guia PMBOK, o documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente a autoridade necessária é conhecido como, letra A, termo de abertura pertencente à área de conhecimento de gerenciamento da integração. Letra B, termo de abertura pertencente à área de conhecimento de gerenciamento de escopo. Letra C, estrutura analítica do projeto pertencente à área de conhecimento de gerenciamento de cronograma. Letra D, estrutura analítica do projeto pertencente à área de conhecimento de gerenciamento de custos. E por fim, letra E, diagrama de Gantt, pertencente à área de conhecimento de gerenciamento da qualidade. Passemos agora ao gabarito comentado. Vamos abordar a questão sobre o guia PMBOK, que é uma referência essencial para o gerenciamento de projetos e bastante exigido em concursos para um cargo de gestor, técnico ou analista. O foco está no documento que formaliza a existência de um projeto e concede autoridade ao gerente de projetos. Tema central, A questão centra-se na compreensão de um dos documentos mais fundamentais no gerenciamento de projetos, o termo de abertura do projeto. Conceito teórico, De acordo com o guia PMBOK, o termo de abertura do projeto é um documento crítico que autoriza formalmente um projeto. Ele é criado durante o projeto de iniciação e é essencial para dar ao gerente de projetos a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. Essa autorização é parte do gerenciamento de integração do projeto, uma das áreas de conhecimento definidas pelo PMBOK. A alternativa correta, portanto, é a letra A, termo de abertura pertencente à área de conhecimento de gerenciamento da integração. A opção A está correta, porque descreve precisamente a função e a categorização do termo de abertura do projeto. Esse documento é fundamental para iniciar qualquer projeto, garantindo que todos os envolvidos tenham uma visão clara dos objetivos e limitações desde o início. O gerenciamento da integração é responsável por assegurar que os diversos elementos do projeto sejam coordenados adequadamente. Análise das alternativas incorretas, Letra B, o termo de abertura não pertence ao gerenciamento de escopo. Essa área foca em garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, mas não o documento de autorização do projeto. Letra C, a estrutura analítica do projeto EAP faz parte do gerenciamento de escopo. Vamos esperar o helicóptero passar. O Genilson Araújo aí cobrindo Bom Dia Rio, Globocop, aqui no Rio de Janeiro. Vamos na sequência então, continuando o comentário da alternativa da letra C, por que a estrutura analítica do projeto EAP faz parte do gerenciamento de escopo, não do cronograma. A EAP é uma decomposição hierárquica do trabalho a ser executado pelo time do projeto. Letra D, assim como a opção C, a EAP não está relacionada ao gerenciamento de custos, embora ajude a identificar atividades que têm custos associados.
E por fim, a letra E, o diagrama de Gantt está relacionado ao gerenciamento de cronograma e não à qualidade. Além disso, não é um documento de autorização, mas sim uma ferramenta de planejamento e monitoramento de tempo. Vamos reler essa questão, assistir novamente 1, 3, 7 e 21 dias, 7, 14 e 21 dias, para internalização. Esse tipo de questão não pode ser perdido no concurso. Passemos a uma outra questão agora, na banca FGV 2024, Prefeitura de Cuiabá, no Mato Grosso. Você é gerente de um projeto que está na fase de estimativa dos custos.